Graça e paz, família. Começando aqui mais um podcast, nosso podcast semanal. Você está vendo que toda semana tem uma mudança no nosso cenário, no nosso ambiente. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o pastor Humberto. Queria dar as boas-vindas para o senhor, pastor. Opa, tá. Passou o fio aqui. Passou um fio aí, tem uns ajustes nossos aqui. Queria dar as boas-vindas para o senhor. Para mim uma honra muito grande ter o senhor aqui, né? Não só por quem o senhor é, mas tudo que o senhor representa, né? O conhecimento que o senhor tem, um mestre, né, que tem se dedicado aí para pastorear, ensinar durante muito tempo. E para a gente é uma alegria muito grande. Tenho certeza que o pessoal de casa vai ser abençoado por essa conversa nossa aqui. Para mim que eu que tenho o prazer de estar com vocês aqui nesse bate-papo, abençoando vocês que estão aí nos assistindo nesse momento, que seja um tempo edificante. Para mim é um prazer, obrigado pelo convite. Tenho certeza, pastor. Pastor, o senhor talvez não vai lembrar, primeira entrevista minha distrital foi com o senhor. E eu lembro que Traumatizou? Não, foi bom. E eu lembro que o pessoal falava, né? O pastor Humberto, né? Conhece a Bíblia e tal, então ele pergunta as coisas. E a hora que eu entrei e vi o senhor, deu um frio na barriga ali, mas graças a Deus foi tudo bem, foi tudo certo. Graças a Deus teve uma segunda depois, né? É só a fama. É só a fama. Não, mas eu brinco às vezes, né, com o pessoal. O senhor conhece realmente, né, toda essa questão o senhor não fala da Bíblia porque o senhor de uma maneira pragmática, né? O senhor realmente conhece, o senhor realmente vive isso. E o senhor tem uma história maravilhosa, né, na Igreja do Nazareno. Eu me lembro falando da história da igreja, né, a gente até a apostila nossa de integração falava disso, e lá a gente cita o senhor, né, que fala lá do papai do senhor, que foi o primeiro nazareno, né? Como que foi essa história, né? Na verdade foi o seguinte, Davi. Meu pai, ele era nazareno em Cabo Verde. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Meu pai é de Cabo Verde e ele se converteu na igreja do Nazareno e logo manifestou o desejo de querer ser pastor. Nós temos um seminário nazareno em Cabo Verde, que foi um dos primeiros ao redor do mundo, mas eles tinham um perfil de não aceitar solteiros. E meu pai era solteiro na época, porque a noiva que ele tinha não quis ser cristã evangélica. Então eles romperam, ele quis ir para o seminário não recebeu, porque ele tinha que ser casado, era de praxe em Cabo Verde. O superintendente de Cabo Verde na época, que era o Dr. Mosteller, vendo o interesse do meu pai, disse assim: olha, eu vou te mandar para a Argentina, porque nós temos um seminário nazareno na Argentina, isso em 1956, que aceita solteiros. Então eu vou te mandar para lá, tudo bem? Ele, tudo bem. Ele foi para a Argentina, mas não conseguiu entrar no país. Estava tendo golpe de Estado na época militar. Nossa. E o governo deportou ele para Portugal. Então de Cabo Verde foi para Argentina, Portugal, porque Cabo Verde era colônia de portuguesa. Aí em Portugal ele falou: não, eu não vou voltar para minha terra, eu vou então para o Brasil, que eu tenho 2 irmãos meus que moram no Brasil. E ele veio para o Brasil em 56. Logo que ele chegou no Brasil, ele viu que não tinha igreja nazarena, ele escreveu para a nossa sede nos Estados Unidos, pedindo se podiam começar a igreja nazarena aqui no Brasil. E a sede, então, juntamente com a carta de um outro nazareno, mas esse americano, que era o Dr. Stegmoller, que estava aqui em Campinas, a diretoria decidiu abrir a igreja nazarena no Brasil. Quem eles resolveram mandar para cá? Dr. Mosteller, que estava em Cabo Verde, que dominava a língua portuguesa, e meu pai então vai recebê-lo no Porto de Santos para poder adaptá-lo e trazê-lo para Campinas. Meu pai o recebe, aí começa uma trajetória. Meu pai, então, como ele já queria ser pastor, Dr. Mosteller então começa a dar aula para ele na própria casa, e ele começa a aprender as questões ministeriais, tornando-se então o primeiro seminarista na Igreja Nazarena no Brasil. E também o primeiro pastor licenciado. Ele faz 2 anos de seminário, mandam ele para Belo Horizonte para abrir a igreja em Belo Horizonte, ajudar a estruturar a igreja em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte ele conhece a minha mãe, que é a mineira. Eles se casam e vão para Brasília solidificar a igreja em Brasília também.
Então a trajetória do meu pai foi muito interessante no princípio da Igreja Nazareno, porque isso nos deu a noção do que é a Igreja Nazareno no Brasil hoje. Então a gente conhece muito bem a história da Igreja no Brasil. Não só conhece, né, mas são parte da história, né? 60 anos de história. E o senhor, então, o senhor já cresceu nesse ambiente, né? Tudo. Na verdade, eu cresci dentro da Igreja Nazareno, mas não queria ser pastor. Mas era aqui em Campinas mesmo? Não, eu sou de Brasília. Brasília mesmo. Eu nasci e fui criado em Brasília. E meu pai foi pastor de 2 igrejas em Brasília. A primeira igreja, que aliás, tem até um fato interessante, em Brasília surgiu em 1962. Isso, final de 62, 63. Surgiu a primeira escola da Igreja Nazareno no Brasil. Em Brasília. Que pouca gente tem conhecimento disso, mas quando você vai nos anais da história do governo de Brasília, aparece a primeira escola confessional de Brasília, a Escola do Nazareno, na cidade satélite de Sobradinho, onde meu pai pastoreou. Depois a escola fechou porque meu pai teve que voltar a Belo Horizonte para terminar o seminário, que existia uma extensão do seminário que ele não tinha acabado devido ao pastorado, e o pastor que foi para lá adoeceu, fechou a escola, mas nunca mais reabriram. Mas lá foi a primeira escola do Nazareno no Brasil. Uau, pastor. Então, realmente, depois de Brasília, né, essa questão de Minas, e aí depois já de Minas foi para Campinas ou ainda não? Não, na verdade, meu pai veio estar em Campinas porque meu irmão mais velho já fazia seminário. Entendi. Eu, quando me converti aos 18 anos, logo fui chamado para o seminário também. Apesar de ter sido criado dentro da igreja, eu tive que me converter. Porque não tinha aceitado a Cristo ainda. Então, quando eu tomei vergonha na cara e me converti, Deus me chamou para o seminário. Eu vim para o seminário, então, em 1983. 83. No ano seguinte, viria o meu irmão mais novo, pastor Eduardo. Meu pai, então, orando, disse: Deus, eu não quero separar a minha família. Eu gostaria de estar com a família toda junta. E Deus, então, abriu uma porta para ele pastorear a igreja do Jardim Leonor, que hoje é a segunda igreja Nazareno de Campinas, né, o nome que a gente usa. Então ele veio para cá em julho de 1983. Ele vem com a família toda, pastoreia a igreja Jardim Leonor por 9 anos, jubila, aposenta e volta para Brasília. Então ele passa uma temporada de 9 anos no final do ministério dele aqui em Campinas. Aqui em Campinas. O senhor falou dessa questão, né, de conversão. Quando a gente pensa toda essa questão histórica, né, lá atrás ele já tinha o primeiro nazareno, né, o primeiro seminarista nazareno, o primeiro pastor local. Mas o senhor, como o senhor mesmo disse, teve um momento que o senhor precisou se converter, assim, né? Teve um momento que teve esse encontro com Jesus. Como que foi ali para o senhor? Tinha um pouco dessa pressão que às vezes o pessoal fala, né, do filho de pastor. Eu, como filho de pastor, às vezes tinha esses puxão de orelha, né? No NASA Kids o pessoal fala, não é porque você é filho de pastor que você pode fazer isso, mas às vezes não está fazendo nada de errado, né? Tinha um pouco dessa pressão, talvez? Tinha muito, né? Você sabe que tem muito, sim, né? Sim. É aquela coisa, todo mundo na igreja pode errar, menos o filho do pastor. Todo mundo na igreja pode falar alguma coisa diferente, menos o filho do pastor. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim... Quando eu era criança, né? Ô, pastorzinho, eu falava, tá amarrado, eu não vou ser pastor nunca na minha vida, e repreendia. Eu não queria mesmo, porque quando eu me formei, eu ia me formar em Brasília como técnico em administração de empresas. E eu já tinha um convite para trabalhar como funcionário público no Ministério do Transporte em Brasília. E eu dizia, eu vou ser funcionário público para sustentar pastor, porque eu não quero ser pastor e tudo mais. E a visão que eu tinha era essa, mas Deus, ele rompeu com isso. E rompeu assim em todas as áreas. Rompeu com, eu tive que me converter, eu me converti, fui chamado para o seminário, coisa que eu não queria ser, era pastor. Logo depois eu tive uma enfermidade que eu já contei para vocês aqui, que foi uma epilepsia, e durante 4 ou 5 anos sofri de epilepsia, e Deus veio e me curou da epilepsia durante o período do seminário. Fiz todo o seminário com tratamento de epilepsia. E era interessante que eu fazia faculdade de teologia de manhã, que era de manhã, uma baita da faculdade. Nós tínhamos um excelente seminário a nível assim das melhores faculdades de Campinas e região, e muito puxado. O doutor Elton Wood, que era o reitor do seminário na época,
trouxe uma filosofia não apenas de formar pastores, mas de ensinar-nos a estudar, como você se preparar para a vida. Legal. Então nós tínhamos assim matérias no seminário que eram coisas que hoje já não tem. Nós tínhamos apreciação musical, tínhamos que aprender sobre música clássica, tínhamos 6 matérias de oratória, tanto é que o nosso diploma é bacharel em arte de teologia, em arte de oratória e teologia. Tínhamos 8 semestres de teologia. Então era assim, muito puxado. Muito mais puxado, né? E eu fazia o seminário de manhã e fazia faculdade de pedagogia à noite. E mais o tratamento de epilepsia. E mais o tratamento. Então você imagina, tinha a hora que eu acordava no meio da sala de aula lá, tanto do seminário quanto da faculdade, eu estava na nuvem. Porque a medicação mexia com a cabeça da gente. Mas graças a Deus passamos, fui curado, o milagre do Senhor aconteceu. Por isso eu digo para todo mundo, nunca desista de buscar o milagre de Deus, porque se for da vontade de Deus, o milagre acontece ainda nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje. E muita coisa acontecendo, assim, pelo que o senhor falando, junto, assim, né? Faculdade e situações, às vezes, que exigiam muito foco, né? Essa questão da faculdade à noite, o seminário de manhã. Existia muito e muito, porque olha só, nós tínhamos que apresentar trabalhos na faculdade. Para você apresentar trabalho, você tinha que ler. E não era computador. Você fazia na máquina de datilografia, que a molecada hoje nem sabe mais o que é máquina de datilografia. Então você tinha que apresentar dentro do padrão, certinho. Então você eu chegava em casa para almoçar, era 1h da tarde, dava uma descansada de meia hora e ia para os livros. E tinha que sair 6 horas da tarde para ir para a faculdade de pedagogia, que era em Itu. Então você numa correria tremenda, fazendo faculdade, prova, semana de prova, quando juntava semana de prova do seminário e da faculdade, era um Deus nos acuda, mas graças a Deus estamos formados. E outra realidade, igual o senhor falou, né? Hoje em dia você tem que ler um livro que você vai falar sobre o assunto. Às vezes o pessoal dá um Ctrl F lá, procura a parte que está falando do assunto e lê só aquela parte do livro. Vai no chat GPT, produz coisas. Chat GPT e inteligência artificial hoje. Esses sites de inteligência artificial que você fala uma coisa, ele já te dá o trabalho pronto. Já te dá o trabalho pronto. Não, lá nós íamos para a biblioteca do seminário. Pegávamos 7, 8, 9 livros em cima. E o interessante é que o professor dizia, se vocês copiarem, vocês perderam o trabalho. E o professor sabia se a gente copiava ou não. Então a gente tinha que fazer a leitura, interpretar a leitura e transcrever segundo a nossa interpretação. Então era suado. Era outro esforço, assim, né, nesse sentido mental, né? E que acaba dando mais frutos nesse sentido, não é, pastor? Assim, é árduo, mas tem um resultado, né, na vida do senhor. Davi, não é só na nossa vida, não. Na vida da igreja, de uma forma geral, porque eu tenho uma crítica muito, muito presente sobre o que aconteceu com o nosso seminário. Por que eles tiraram matérias, fizeram uma mudança radical no seminário quando a qualidade dele era muito bom. Tanto é que isso é visível às vezes em conversas com os pastores mais antigos, quando encontra os pastores mais novos. Você sente a diferença de formação, você sente a diferença do preparo, porque primeiro que a gente não podia nem estudar à noite, o seminário era de manhã. Então o seminarista tinha que se dedicar tempo integral ao seminário praticamente. E isso nos dava uma capacitação diferenciada. Eu hoje oro a Deus que de repente a nossa liderança denominacional queira reformular o seminário e voltar a algumas coisas que eram importantes na formação do pastor naquela época. Sim. E nesse sentido, pastor, né, o senhor falou da questão da cura. Eu lembro, né, talvez algumas pessoas de casa talvez não tenham assistido. Conta pra gente como que foi todo esse processo, desde o diagnóstico, né? O senhor tinha algum histórico de problema de saúde ou não? Como que foi essa questão? Não, eu não tinha histórico nenhum de problema de saúde. Estava fazendo seminário. Naquela época nós tínhamos um refeitório no seminário que nós íamos almoçar lá e eu era aluno interno do seminário. Meus pais não tinham mudado para Campinas ainda. Nós acabamos a aula da manhã, fomos almoçar e eu tive uma convulsão sentado à mesa.
E a convulsão entalei, inclusive, com um pedaço de carne. Eu não sei se foi o pedaço de carne que provocou a convulsão ou a convulsão é que fez o pedaço de carne não descer. Confesso a você que não sei. Mas um dos nossos colegas, pastor Edson, que é pastor hoje na Comunidade da Esperança, quando eu comecei a escorregar na cadeira, ele veio me segurar e, por Deus, que ele deu um tranco na boca do esôfago e eu cuspi o pedaço de carne, mas já tinha convulsionado já. Senão teria morrido por asfixia. E fui levado para o hospital, fiquei 3 horas no hospital, voltei para o meu quarto, isso o reitor dando toda a cobertura no carro do seminário. Quando eu voltei para o meu quarto, ao entrar no quarto eu tive outra convulsão. Aí fiquei 2 dias internados no hospital, em Barão Geraldo, no Centro Médico de Barão Geraldo. Sei. Fiquei 2 dias internado, saí de lá, fui para casa de uma tia minha aqui no sul de Minas, que é uma família só de médicos, e eles então me levaram para São Paulo para fazer um exame e detectar o que é que havia acontecido. Em São Paulo foi feito exame de contraste, me viraram do avesso e descobriram epilepsia. Então eu comecei a fazer um tratamento para epilepsia, e isso foi em maio ou junho de 1983. Comecei a fazer esse tratamento para epilepsia. Os remédios eram fortes, era Gadernal, Epelin, Dantal. Eram 3 medicações assim que derrubavam o indivíduo. Uma delas já seria... uma delas já derruba. Já derruba, né? Porque ele mexe com o sistema nervoso central. Então o fato de mexer com o sistema nervoso central, ele afeta muito a pessoa na concentração, por exemplo. Você fica mais sonolenta, com mais dificuldade de raciocinar. E fiquei assim durante esse período do seminário todo, fazendo seminário com epilepsia. Um dia, meus pais já morando em Campinas, eu estava no último ano de seminário, já havia me formado. Já havia me formado no seminário. Em 1986, eu me formei no seminário. Em 87, foi um ano antes de eu assumir a igreja do Nova Europa, eu estando na casa dos meus pais, eu tive uma convulsão dentro do banheiro. E eu arrebentei todo o lado do rosto. Na convulsão, fui para o hospital, levaram para o Veracruz. E é muito interessante, porque quando você acorda de uma convulsão, você se sente a pior criatura do mundo. É como se você tivesse um buraco na alma. Você se sente assim sem valor nenhum. Aquela expressão da Bíblia assim, o vermezinho de Jacó, você se sente como o vermezinho de Jacó, impotente, sem capacidade. Foi aí que naquele dia, chegando em casa, chamei meus pais no quarto e disse assim: olha, eu já aceitei a Cristo, eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o céu, mas eu não aguento mais essa vida. Eu queria que vocês fizessem uma oração, e a oração é: Deus ou cura ou leva. Se Deus me leva, tudo ou nada, assim. ou tudo ou nada, ou cura ou leva. Meu pai trancou a porta do quarto com um óleo de unção na mão, ele de um lado da cama, minha mãe do outro lado da cama. Ele teve uma coragem, porque para um pai fazer uma oração dessa tem que ter coragem, mas meu pai sempre foi um homem muito espiritual. Ele orou então assim, eu nunca esqueci a oração dele: Deus, nós estamos aqui com o nosso filho, ele acabou de fazer um pedido, tu sabes que ele já está salvo, que ele já aceitou Cristo como o Senhor Salvador, mas ele quer colocar essa condição para ti nesse momento: ou cura ou leva. Ele está disposto a partir, mas se for a tua vontade de curá-lo, que cure. Amém, me ungiu e eu fui curado. Isso em 1987. Então foi uma coisa muito interessante, porque logo no ano seguinte, em 1988, eu assumi a Igreja Nova Europa. Eu tinha 23 anos de idade quando assumi a Igreja Nova Europa, já como pastor titular da igreja. Aí começou a carreira de titularidade. Nesse período em que eu estava no seminário, eu era auxiliar do meu pai na igreja e era presidente da JNI na época, de jovens. Legal. Fui presidente da região de jovens também. Então eu tinha assim experiência na igreja para dar e vender, e trabalhava na obra. Meu pai viajava, eu pregava, e aí depois eu fui assumir a titularidade da Igreja Nova Europa. Legal. E legal pelo que o senhor falou também, teve toda essa questão de
O senhor aprendeu a servir antes de estar num lugar mais de evidência ali, né? De titularidade, né? Você tocou num ponto agora que é verdade, que é algo que a gente precisa prestar atenção. Não só ali naquele momento. Minha trajetória dentro da igreja como filho de pastor, eu já fui faxineiro da igreja como filho de pastor. Cheguei pro meu pai, eu queria dinheiro para comprar algumas coisas. Ele falou assim, filho, a igreja não tem quem limpe. Se você limpar a igreja, eu te pago. E aí fui limpar a igreja lá de Brasília. Sábado de manhã, os colegas jogando bola na rua e eu limpando a igreja. Lavando banheiro, passando escovão, era um escovão de ferro, pesado no chão de madeira, para deixar o chão mais brilhante e tal. Fui secretário de escola dominical com 13 para 14 anos de idade, cantava no grupo da igreja, já com 15 para 16 anos de idade eu era líder do Ministério de Louvor da igreja, mesmo não sendo convertido. Você vê a tragédia que era. Era líder do Ministério de Louvor da igreja, eu que ministrava louvor na igreja e tudo mais. Então eu passei muito pelas áreas de serviço da igreja. E acredito e defendo a tese que todo seminarista recém-formado deveria fazer no mínimo 2 anos de residência servindo nas igrejas gratuitamente, nas mais variadas áreas, para ele poder compreender a dinâmica do que é uma igreja. Porque ser pastor não é só púlpito. Ser pastor é você estar pronto para trabalhar em qualquer área da igreja. Então você tem que controlar e dominar bem essas questões dentro da igreja. Sim, eu acho interessante isso que o senhor falou, porque antes da gente ter o chamado assim, ministerial, pastor, ensino, tem esse chamado para o serviço, né? E o serviço, muitas vezes, na maioria das vezes, é algo que não é visto, né? É algo que você está lá nos bastidores, você está renunciando. Quando o senhor está pregando, querendo ou não, tem uma visibilidade em cima do senhor, de uma certa maneira, de um prestígio. Agora, quando o senhor está num sábado, limpando a igreja, fazendo faxina na igreja, tem uma renúncia e muita gente, às vezes, ali não está vendo, né? O pessoal, às vezes, não tem essa... mas mesmo de pastor hoje. Sim, sim. Eu costumo falar o seguinte, Davi, uma das grandes maravilhas que aconteceu ultimamente para pastor foi a pandemia. Porque, olha só, pandemia... Todo mundo começou a trabalhar em home office. Pastor já trabalha em home office, mas ninguém valorizava pastor trabalhando em home office. Ligava na casa do pastor, 3 horas da tarde. Pastor, o senhor está dormindo? E você está lá preparando o sermão, preparando o estudo. Estava em home. Aí veio a pandemia, todo mundo foi para o home office. Eu lembro lá na igreja que o pessoal falou, nossa, como é difícil, como é que o senhor aguenta, pastor? Irmão, eu sempre fiz home office. Sempre trabalhei em home office. Vocês me veem aqui na igreja, veem no púlpito, mas vocês não veem o que eu faço em casa. Então, o home office veio ajudar bastante a entender essa condição do trabalho que a gente faz em casa e que ninguém estava vendo. Ninguém é capaz de ver. Você fica lá para preparar uma aula de escola dominical, você leva pelo menos 4 ou 5 horas estudando, lendo, tendo que adaptar, traduzir. Fiz um trabalho agora recente, que eu não sei se você já teve acesso, mas coloquei nos grupos de pastores. Se você não tem, eu passo para vocês esse trabalho, em que eu dissequei os 16 artigos de fé da denominação. Legal. Trazendo para uma linguagem mais simplificada, e dei aula de escola dominical para os membros da igreja nesses 16 artigos de fé. Para fazer isso, nós não temos esse material em português. Só temos em inglês e espanhol. E eu gosto muito de espanhol. Eu tive que ler espanhol, traduzir do espanhol para o português, para poder readaptar e colocar no nosso linguajar. Então, essa coisa do púlpito é a menor parte do nosso tempo. Sim. A maior parte do nosso tempo é gabinete pastoral, atendimento e estudo. Em dia de folga eu estou em casa estudando. Então, as pessoas não veem isso. Não veem. Se o senhor quiser empurrar um pouquinho mais para frente, se já atrapalhando o senhor. Não, tá bom. O senhor falando dessa questão, né, daquilo que não é visto, o senhor falou, né, para preparar uma aula boa, né, assim, não é um negócio que eu estava lendo ali a Bíblia, primeira vez que você viu aquela passagem, você fala, nossa, acho que eu vou dar aula disso aqui que eu achei legal. Não, tem todo um preparo, né, para uma boa aula que gera frutos. Precisa dessa questão do preparo. Quando que o senhor percebeu
isso na vida do senhor, no chamado? Porque às vezes tem, assim, lógico, todos os pastores têm que estudar, né? O senhor também tem esse viés de ensino mais forte na vida, no chamado, no ministério do senhor. Desde o começo o senhor já tinha essa paixão ou foi algo que foi sendo despertado com o tempo? Não, na verdade foi muito interessante. Minha mãe era uma intelectual e ela sempre foi muito de ler e estimulava a gente a leitura. Mas quando eu assumi o primeiro ministério, que foi da Nova Europa, naquela época a igreja lá era muito pequena e não tinha condições de me manter financeiramente, então eu tinha que trabalhar fora. E eu cheguei ao ponto de ter minha empresa e ser um pastor, então eu não tinha muito tempo de preparar sermão. Eu confesso a você que eu preparava o sermão muito corrido, sem muita penetração nos textos. Mas quando eu voltei para a segunda igreja, a igreja Jardim Leonor, eu tive que aprender a preparar melhor. Porque, olha só, no Nova Europa, eu saí do Nova Europa em 1992. Eu saí de lá. Assumi em 88 e saí em 92. Nova Europa eu deixei com um culto domingo à noite de umas 120 pessoas na época, que era um número fantástico. Mas na igreja só tinham 3 pessoas com curso superior. Eu, minha esposa e uma irmã, Fátima Gripe. Fátima Gripe? Fátima Gripe, que era professora, chegou no meu ministério. Só nós 3 tínhamos curso superior na igreja. Mas ninguém. A igreja, na sua grande maioria, era de primário, no máximo primeiro grau terminado. Quando eu voltei para a segunda igreja, a igreja Jardim Leonor, na igreja Jardim Leonor, a grande maioria dos jovens já eram todos formados fazendo mestrado. Era outra classe social. Era outro nível. E eu comecei a ter que estudar para poder me aprofundar, porque quando eu chegava com uma coisa muito rasa, me pegavam. Isso aí a gente já sabe, né? Pastor, isso aí não é bem assim, esse texto não é desse jeito e tal, porque lá no grego fala assim e tal. E eu comecei a passar umas vergonhas na aula de escola dominical e tudo mais. Eu falei assim, gente, esse negócio aqui eu vou ter que realmente trabalhar agora e me aprofundar. E comecei a estudar mais. Isso é fantástico, porque quanto mais você estuda a Bíblia, mais você descobre que sabe menos. Isso, sei muito pouco. Mas você vai crescendo. E eu transformei isso numa prática. Então hoje eu pego um texto, por exemplo, eu vou nas mais variados comentários, procuro ver no original a palavra e detenho tempo, porque eu sei da importância disso hoje. Você pega um texto, por exemplo, como as bodas de Caná da Galileia, que eu preguei aqui inclusive, sim. E dei várias versões. Outro dia eu preguei ali na igreja, que fala sobre os cântaros da purificação, 6 taras de purificação. Número 6 é o número de homem, porque dentro da numerologia bíblica representa o homem. Aí você tem a questão da numerologia bíblica, que naquelas taras nós temos os 3 momentos do homem diante de Deus. A talha vazia, o homem sem Deus. A talha com água é quando o homem se converte, aceita Cristo, e água na Bíblia significa vida, e a água transformada em vinho, que é uma obra interior, é a santificação, porque o Senhor transforma aquela vida em algo muito melhor, que é a purificação marcada pelo vinho e tal. Você só chega nisso estudando. Você só chega nisso lendo e buscando o Espírito Santo. Aí você tem a questão da inspiração e da transpiração. Legal. A inspiração quem te dá é o Espírito Santo. A transpiração é você. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que estar atento e buscando os detalhes do texto. Então não existe sermão se não tiver essas duas coisas. A inspiração e a transpiração. Eu tenho que buscar o Espírito Santo, ter uma vida com Deus, cuidar da minha vida de oração e tal, mas eu tenho que também ter uma vida acadêmica, de poder estudar, transpirar, olhar no texto e procurar coisas mais profundas no texto. Então, isso aí, quando você começa
a criar esse hábito, é maravilhoso. Né? Maravilhoso. É maravilhoso. E é interessante isso que o senhor está falando, pastor, porque não diz respeito apenas à questão do ministério, né? Porque muda a vida, né? Mudou a vida do senhor nesse sentido, né? Eu lembro quando o senhor, em um treinamento do distrito, falando para a entrevista, eu lembro quando o senhor falou sobre a questão, né, relacionando ali o Zaqueu, ali com Matias, se não me engano. Exatamente. Isso. E assim, eu lembro ali, eu ouvindo ali, eu falei assim, meu Deus, né, teve toda, o senhor até citou a fonte lá, se não me engano, os pais da igreja, né, que são patrísticos e tudo mais. Isso. E é um negócio que aprofunda, porque geralmente a gente olha, por exemplo, para Matias e fica aquele ar de... Quem foi Matias? Quem foi Matias? Apareceu uma vez e nunca mais aparece. Que aparece só em Atos, né? Aparece só em Atos. E aí quando o senhor trouxe aquilo lá, muda assim a maneira como você enxerga o texto. E isso muda no senhor pastoreando, cuidando, isso ajuda a vida da igreja, mas também num sentido particular isso ajuda, porque às vezes a pessoa pode ouvir e falar assim, mas isso aqui é para ele que é pastor. Isso aqui ele vai estudar, ele vai se aprofundar, né, por conta dessa questão do sermão. Mas como que isso foi na vida do senhor ter essa fé mais alicerçada? Porque o senhor foi lançando fundamento, né? Isso foi sendo feito na vida do senhor. Você tem, na verdade, a vida cristã é uma vida assim de construção. E é uma construção que não é uma construção rápida. Não é como essas máquinas 3D. Outro dia eu estava vendo uma máquina 3D que constrói uma casa em 24 horas. Em 24 horas. É uma mega máquina, ela faz uma casa de 300 metros em 24 horas. Não é como essas tecnologias de hoje, é uma construção tijolinho por tijolinho. Você tem que ir fazendo com muito cuidado, muita delicadeza, de você ir fortalecendo. Hoje eu olho para a minha vida espiritual e para a minha vida pastoral e de conhecimento da Bíblia e vejo que sou muito melhor do que eu era ontem. E tenho o projeto de amanhã ser melhor do que eu sou hoje. E isso nos estimula muito a crescer, porque você vai conhecer na Bíblia. Outro dia eu falei isso para o pessoal na igreja, de púlpito, que a Bíblia, eu cito a Bíblia da seguinte forma: é como se eu estivesse escavando e nunca consigo chegar no fundo. Uau. E você está sempre descobrindo coisas novas. Sempre descobrindo coisas novas. Então isso vai te edificando. Edifica muito quando você pega, por exemplo, vamos voltar às bodas de Caná da Galileia. Transformação da água em vinho. Jesus estava dando ao povo vinho. Vinho, no original grego, é oinos. Então, oinos, o Senhor Jesus deu oinos disse para o homem: eu vim dar a vocês oinos, o vinho, o melhor vinho. Vocês nunca beberam um vinho tão bom quanto esse que eu vim dar a vocês. Mas aí você vai lá para o final do ministério de Jesus, quando Jesus está na cruz, sofrendo, pega uma esponja e coloca uma esponja no vinagre e leva até a boca de Jesus, porque ele disse: tenho sede. No original grego, essa palavra é oxis. Então, olha que interessante. O ministério de Jesus começa com oinos e termina com oxis. Deus oferece ao homem oinos e o homem devolve para Deus oxis. E o oxis é oxidante. O oxis acelera a morte. Aquilo era um ritual para acelerar a morte da pessoa que estava na cruz, porque dava-lhe mais sede. Então, mesmo Deus dando oinos, o homem devolve para Deus o oxis, que é o pecado. Então, você vai vendo essas coisas na Bíblia, você vai ficando maravilhado. Aí você começa a entender, por exemplo, o que é a doutrina de santidade que tanto a Igreja Nazareno prega e que muitos pastores não dominam hoje. Você começa a estudar a Bíblia, aonde você está na Bíblia, você vê doutrina de santidade. Você vê as duas obras da graça presente em um monte de lugar na Bíblia. Você vai olhando, puxa, olha aqui, duas obras da graça presente aqui. Lembra lá daquele texto que Jesus conta a parábola do bom samaritano? Sim, sim. Que o bom samaritano é outra parábola riquíssima. Sim, sim. Que é assim, ó. O judeu está descendo pela estrada, ele é assaltado. Correto? Sim. É deixado lá, diz o texto, quase que como morto. Vem o sacerdote, passa de largo. Vem o levita, passa de largo.
Veio o samaritano e parou. Só que esse veio o samaritano, parou e socorreu, é muito mais do que ele veio, parou e socorreu. Por que muito mais? A estrada do samaritano era uma. Era diferente. A estrada do judeu era outra. Elas eram paralelas. O samaritano não podia andar no caminho que o judeu andava. Então, obviamente, foi sendo feito um caminho paralelo. Um caminho ao lado da estrada do judeu, que era muito mais difícil, porque passava por altos e baixos. E o samaritano vem nessa estrada paralela. Ele, da estrada dele, ele olha e vê na estrada do judeu, o judeu caído. Ele abandona a estrada dele, conduído por ver aquele judeu caído. E vai até aquele judeu. Quem é o samaritano? Jesus, que abandona o céu e vê o homem no caminho dele e vai socorrer esse homem que está caído quase que como morto. Muito bem. Ele vai tratar aquele homem. Quais são os dois elementos que ele leva naquele momento para aquele homem? Lá diz o texto. Azeite e vinho. Né? Azeite e vinho. Por que azeite e vinho? Já parou para pensar? As duas obras ali da... Mas como é que você explica as duas obras da graça em azeite e vinho? Realmente é muito simples. O azeite, ele servia para poder... o vinho servia para poder limpar as feridas. Era para saciar a sede, mas para fazer a higiene de limpar as feridas. Então, pegava as feridas, passava o vinho, fazia uma higienização. O azeite derramado penetrava na ferida para acelerar o processo de cicatrização, para ter uma cura de dentro para fora. Então, quando você pega o vinho, que é o sangue de Jesus, ele veio para nos limpar as feridas que o pecado cometeu. Mas o azeite, que é o símbolo da unção do Espírito Santo, ele veio para nos curar de dentro para fora. Então você tem as duas obras da graça presente ali. E aí vão muitos outros textos demonstrando as obras da graça. Mas como é que você aprende isso? Inspiração e transpiração. As duas coisas. Fantástico, pastor. Igual o senhor falou, né? E à medida que vai fazendo, vai como se fosse uma bola de neve, né? Vai aumentando, né? Então, vai ficando mais fácil ter essas percepções. Eu lembro a primeira vez eu estava estudando, acho que era um comentário do Yersby, não sei se fala assim. E lá estava falando no Antigo Testamento, da questão da unção do sacerdote e o ritual também do leproso, né? Uhum. E aí tinha lá, né? Pegava o azeite e pegava o sangue primeiro, né? E aplicava na ponta do dedo direito, da orelha, e depois aplicava o azeite, né? E aí o autor, o comentarista lá falando dessa relação também, né? De que o azeite só é colocado onde foi aspergido o sangue. E aí você começa a ver isso. Isso é edificante, porque você começa a entender o seguinte: opa, peraí, não, Deus tem realmente duas obras da graça pra gente. Desde o Antigo Testamento já tem isso. Você começa a ver, você começa a olhar, duas obras da graça. Duas obras da graça. Isso enriquece muito, né? E a Bíblia é assim: quanto mais você estuda, mais você quer. E você quer descobrir. Aí você começa a descobrir um monte de coisas, puxa vida, você começa a vibrar. Aí você quer ver mais, aí você vai ver. É bom demais. É bom mesmo. É bom demais. E é legal, eu falo pro pessoal, gente, não pula nada da Bíblia, né? O pessoal fala, não, mas é Levítico. Eu falo, não, gente, mas tem coisa lá em Levítico, tem coisa que você vai entender de Apocalipse se você tiver lido Gênesis, se você tiver entendido Gênesis. Não, eu conto sempre uma historinha muito interessante que eu vi, né? Meu pai contava essa ilustração pra gente, de púlpito, né? De uma moça que queria que o pai dela se convertesse. E levou numa igreja, era uma igreja pentecostal, mas ela não queria que naquele culto a profetisa que tinha na igreja se levantasse para falar qualquer coisa, porque ela tinha um hábito, no meio do culto ela levantava e ela falava. E ela, nossa, a mulher não pode falar. E começou hoje não. Oh Deus, vou levar meu pai na igreja, mas eu não quero que essa mulher fale. E tal, foram pro culto, ela com o pai dela e tal, e o culto correndo, aquele negócio. E ela, oh Deus, que a profetisa não levante para falar, que meu pai não vai entender nada e tudo mais. E chegou na hora da mensagem, o pastor vai ao púlpito, manda o pessoal abrir a Bíblia, ele lê o texto, ele ora. Quando ele manda a congregação, pede a congregação para sentar, a profetisa levanta. A moça fala, ai meu Deus. A profetisa levanta e começa a ler a genealogia do livro de Números.
porque fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que foi gerando. E leu a genealogia de um capítulo inteiro e sentou. O pastor pregou, fez o apelo, o pai da moça foi ao altar, aceitou a Cristo, a moça ficou muito contente, foram embora para casa. Quando chegou em casa, ela foi tomar um café com o pai e falou: pai, qual foi o momento do culto que tocou o Senhor? Foi quando cantaram os louvores? Ele falou: não gostei de nenhum daqueles cânticos. Foi quando aquela menininha fez um número especial lá? Também não, achei ela ruinzinha naquele número especial dela. Então foi qual a parte do sermão do pastor? Isso, nenhuma, que ele pega muito mal. Então, o que tocou no senhor? Minha filha, quando aquela mulher levantou e começou a ler aqui, quantidade de nomes naquele momento, eu parei e pensei: puxa, se tanta gente já aceitou esse Deus, por que eu não posso aceitar? Aí eu tomei a decisão que, com tanta gente aceitando, eu também devia aceitar. Você vê o poder da Bíblia. Às vezes menospreza a Bíblia, mas se esquece de um fato: por detrás da letra está o Espírito. Por detrás da palavra, a ação do Espírito. E jamais devemos menosprezar uma vírgula sequer da Bíblia, porque ali é o mover do Espírito Santo. Uau. Entendeu? Fantástico, pastor. Nessa questão dessa relação, né, da palavra com o Espírito, infelizmente, às vezes a gente vê pessoas que colocam como se fossem opostos, né? Não, meu ministério ele é mais focado no Espírito Santo, então eu não leio a Bíblia, né? E às vezes até pessoas, não, porque a letra mata, né? E aí ela usa a Bíblia para tentar justificar que ela não vai ler a Bíblia. Que o senhor falaria, que conselho que o senhor daria para essa pessoa que está entendendo tudo errado nesse sentido, né? Essa questão de estar enxergando como se a Bíblia fosse como se eu tivesse que escolher, né? Ter uma vida espiritual, guiada pelo Espírito Santo, ou ter uma vida intelectual. Não tem como você ter uma vida espiritual sem ter a Bíblia junto. Por quê? A Bíblia nos ensina quem é Deus. A teologia nos ensina como devemos interpretar Deus. Mas não existe teologia sem Bíblia. Não existe vida espiritual sem Bíblia. Não existe adoração na igreja sem Bíblia. Não existe ensino na igreja sem Bíblia. A Bíblia é o fundamento de todas as coisas. Por isso que a gente sempre relembra a igreja. É um livro escrito por homens inspirados por Deus. Então, quando alguém chega e fala assim: não, eu não preciso da Bíblia porque eu tenho a revelação. Revelação baseada em quê? Porque é a Bíblia que ensina quem é o Espírito Santo, como é que ele age, o que são os dons do Espírito, o que é o frutificar do Espírito, o que é ter uma experiência de batismo com o Espírito Santo. É a Bíblia que ensina. É por isso, Davi, que surgem as heresias hoje. As pessoas distratam a Bíblia e começam a trazer para dentro da igreja coisas que nada tem a ver com a fé do cristianismo, que é baseada na Bíblia. O grande momento obscuro da igreja romana foi quando ela decidiu queimar as Bíblias. Ali a igreja romana se perdeu. A igreja evangélica surge contra esse movimento de queimar as Bíblias. Essa retomada, né? Retoma o estudo da palavra. A reforma protestante é baseada na palavra, na Bíblia. Então, as pessoas que deixam a Bíblia de lado, e aqui eu vou até aprofundar um pouco mais. Não precisa de Bíblia não, eu tenho excelente pregador na igreja, pastor, ninguém não substitui, pastor não substitui a Bíblia. Pelo contrário, a gente tem que fazer como os crentes de Bereia, que está lá em Atos, que fala que quando os discípulos chegaram para pregar, eles ficavam checando: mas foi isso que Cristo ensinou? É isso que está escrito no Antigo Testamento? É isso que tem? E eles confrontavam. E nós temos que conhecer a Bíblia para podermos confrontar. E aqui eu vou mais fundo ainda. Nunca a igreja evangélica esteve tão preparada para receber o anticristo como está nos dias de hoje. A igreja evangélica aprendeu a cantar. Canta, que é uma maravilha. Eu posso dizer isso, 60 anos de igreja, nós desenvolvemos muito na área do cântico dentro da igreja, de instrumental, de tecnologia. A igreja aprendeu a cantar.
A igreja desaprendeu a palavra e a igreja esqueceu-se da oração. As pessoas hoje não se preocupam mais, por exemplo, se essa música que eu estou cantando está de acordo com a palavra. Canta-se qualquer coisa. E não se preocupa se está de acordo com a palavra, porque não estuda a palavra. Porque não estuda. Como que vai... Aí o falso profeta, o anticristo e a besta vão entrar na igreja. Os crentes vão atrás, porque não conhecem a palavra. Não conhece a palavra. Porque se conhecesse a palavra, eles já diriam, não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Mas a igreja hoje nunca esteve tão preparada para receber a trindade maligna no meio dela. E vai receber. Porque os crentes hoje andam atrás de movimentos, andam atrás de homens, deixam a Bíblia de lado e saem ouvindo qualquer coisa. Eu lembro quando lançou aquela série na Netflix, Messias, que teve gente que comentava, né, no Twitter, falou assim, nossa, eu gostei dessa série, né, ela retrata como seria Jesus nos dias de hoje, né? E aí o pastor falou o seguinte, não, na verdade retrata como seria o anticristo surgindo nos dias de hoje. Mas é assim mesmo. E assim, quem estava falando isso tinha, assim, se dizia cristão nesse sentido, né, não, seria Jesus nos dias de hoje. As pessoas hoje perderam a visão do que é o cristianismo porque não tem a palavra. Não tem a palavra. Nós estamos estudando na igreja agora, fazendo um estudo na escola dominical, que é outra coisa que as igrejas aboliram, a escola dominical. Isso é ruim demais, porque a escola dominical e os grupos de estudo da palavra, porque às vezes você não tem escola dominical, mas tem grupos de estudos da palavra. Substituíram e querem fazer só cultos, perdem o privilégio de crescer. Nós estamos estudando na escola dominical na igreja agora as bem-aventuranças, que é riquíssima a mensagem das bem-aventuranças. Você começa lá estudando bem-aventurados que choram. Quem não estuda a Bíblia, como Deus é bonzinho, quando a gente chora, Deus está lá para recolher as nossas lágrimas. O texto não fala nada disso. O texto fala assim, bem-aventurados que choram de arrependimento pelo pecado que tem. Bem-aventurados aqueles que choram pela família que está se perdendo, porque está no pecado. Bem-aventurados aqueles que choram porque estão andando longe de Deus. Eles serão consolados. Essa é a ideia. Essa é a ideia do texto. Bem-aventurados humildes de coração. Não está falando de pobreza material. Ali fala de aquele que se quebranta diante de Deus para poder conhecer Deus, saber quem é Deus. E as bem-aventuranças abrem com bem-aventurados os humildes de coração, dizendo assim, se você não se quebrantar diante de Deus, nenhuma das demais bem-aventuranças terá efeito na tua vida. Nossa, forte isso. É forte, fortíssimo. Por isso você tem que estudar a Bíblia. Aí as pessoas não estudam a Bíblia, vão se deixar levar por qualquer coisa, qualquer pessoa. E é ruim, pastor, também nessa questão, o pessoal fala da questão da história se repete, né? Muitas heresias que entram hoje já foram combatidas assim há séculos atrás. Algumas delas, assim, você vai ver, por exemplo, na história da igreja, muitas heresias ali você vai falar, por exemplo, arianismo e tal, às vezes o pessoal até fica, começou com um termo técnico, às vezes já não gosta, mas talvez seja nem o termo técnico, mas ter o fundamento ali, né, disso não entrar tão facilmente, porque era algo que a gente já deveria estar vacinado. Tem uma heresia que a igreja primitiva combateu muito e que é presente na igreja até hoje e parece ter se fortalecido outra vez, que é o gnosticismo. Que é o relativizar Deus e sua obra, que tudo é relativo, e parece que está voltando a moda isso na igreja. Hoje tem, por exemplo, no meio evangélico um negócio chamado a hipergraça. O que a hipergraça prega? É um calvinistão, né? Porque a hipergraça é um calvinistão, é um calvinismo aumentado. Não importa se você pecar, no final a graça de Deus vai te perdoar. Até rima. A graça de Deus vai te perdoar. Não importa se você pecar assim. Se morrer no pecado, você vai para o inferno. Não tem escapatória, você vai para o inferno. Mas isso tem entrado no seio da igreja e as pessoas têm brincado de evangelho hoje. As pessoas não se preocupam mais se pecou ou não. Não, Deus perdoa. Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia. Então Deus perdoa. Eu me lembro, você devia ser menininho, você está com quantos anos? Estou com 28. Se tivesse nas fraldas, estava saindo da fralda. Entendeu? Surgiu a moda aqui no Brasil da unção do dente de ouro. Você lembra disso, não? Já ouvi falar. A unção do dente de ouro foi uma moda, cara,
que se você não tivesse dente de ouro, você não era batizado com o Espírito Santo. Então os crentes começaram a orar: Deus, me dá um dente de ouro, me dá um dente de ouro. E começou a unção de dente de ouro. E tinha gente que mandava até colocar dente de ouro só para dizer que era batizado com o Espírito Santo e tal. Passou. Isso passou. Tudo que é modismo passa. Mas como diz a palavra do Senhor, palavra permanece. Permanece. Mas os modismos são sempre presentes. A gente tem que conhecer a palavra para não cair nos modismos. Porque se cair nos modismos, dele, né? Você fica refém, você se perde. Você se perde. Por isso tem que tomar muito cuidado com esses modismos. Um modismo muito presente nos dias de hoje é exatamente, e aqui eu vou falar, alguns vão ficar com raiva de mim, não vão gostar, tá? É o tal do worship. O que o worship é? O worship é uma sessão de hipnoterapia em grupo. Apaga-se as luzes, joga-se uma frequência de som hipnótico, e eu sou formado em hipnoterapia, porque além de teologia e pedagogia, eu tenho formação em psicanálise. Com especialização em hipnoterapia e mais 2 outras áreas. E em hipnoterapia a gente vê isso. Apaga a luz, dá um relaxamento. Coloca uma frequência de música e uma repetição musical, porque isso vai penetrando na mente da pessoa. Worship são 3 notas. É mantra. Repetição. Mantra. Aquilo vai entrando. A pessoa vai ficando num estado de dormência, às vezes de um êxtase, de uma coisa assim, e aquilo vai. Isso é hipnoterapia. E a geração de hoje, eu adorei a Deus. Adorar a Deus é você levantar um cântico como ao único que é digno, grande é o Senhor. É você enaltecer o nome de Deus. Não é você ficar choramingando na presença de Deus. Não é você ficar resmungando na presença de Deus. Nem ficar mantrando na presença de Deus. Não. É você olhar para Deus e dizer: esse é o meu Deus. Esse é o meu Senhor. Tu és digno de todo o meu louvor. Tu és digno de toda a minha adoração. Tu és digno. Isso é adorar a Deus. Mas os cânticos hoje já não adoram mais a Deus. Os cânticos hoje na verdade, o que a gente chama em psicanálise de uma catarse, que é você botar para fora coisas que estão reprimidas, e você chora, você põe para fora ali e tudo mais, sai dali leve, que você fez uma catarse, mas não sai transformado. E o que o Espírito quer é nos transformar. E o senhor está falando, né? O problema não é a música ser simples em si, né? Tem outras músicas que são simples. O problema é esse foco do culto, focado no sentimento da pessoa e não nessa questão da adoração a Deus, né? E naturalmente no culto, quando a gente adora a Deus, a gente experimenta às vezes de alguns momentos de consolo, de refrigério, mas esse foco, né, que o senhor está falando, né? De adoração, da adoração a Deus, né? Não, eu faço desafio para você. Vou te dar um exercício de dever de casa. O professor agora vai dar um dever de casa falando dele. É o seguinte: pega os cânticos que vocês vão cantar domingo aqui na igreja e veja quantos deles têm princípios bíblicos. Isso é um texto bíblico. E quantos não tem? Você vai ficar horrorizado quando você começar a estabelecer essa mente crítica. Porque a maioria dos cânticos hoje são cânticos que... Onde que está isso na Bíblia? Não tem. Não tem. Outro dia eles cantaram lá na igreja, só para completar a ideia, sim. Levaram um cântico, porque lá na igreja eu faço crivo de cânticos. Ou seja, vai cantar um cântico na igreja, manda para mim, eu vou crivar. Vou analisar se a letra tá de acordo com a Bíblia, com a teologia, beleza. Se não tá, vocês nem vão cantar. Por mais bonito que seja a melodia desse cântico, vocês não vão cantar. Pode ser o cântico mais melódico do mundo, vocês não vão cantar. Levaram um cântico que conta a história da mulher samaritana no poço de Jacó. Perguntei: que cântico é esse? Pastor, está baseado no texto da mulher samaritana no cântico no poço de Jacó. Falei: é mesmo? Tá aqui, pastor, olha só. Lindo, né? Falei: tá errado esse cântico. Mas por que está errado, pastor? Porque ela nunca chamou Jesus de mestre.
meu Salvador. Ela chamou Jesus de profeta. Encontrei um homem que sabe tudo a meu respeito. Mas ela nunca adorou Jesus como sendo o Messias, o Salvador. Entendi. Tanto que ela volta para Sicar e diz: olha, encontrei alguém que sabe tudo a meu respeito. Ela não diz: encontrei o meu Salvador. Encontrei alguém que sabe tudo a meu respeito. Sabe tudo a respeito, até o diabo sabe. Até o diabo sabe. Então a condição assim que a gente tem que pegar, vamos analisar os cânticos. Está na Bíblia, faça esse exercício, você vai se surpreender. E esse retorno, né, de olhar. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma música, gostava da música ali, da composição em si, e eu ouvindo ali, e uma hora eu prestando atenção na letra, né, e falava: me atraiu com irresistível graça, né, a música. Aí eu ouvindo e falei assim: mas eu sou arminiano. Aí eu falei: não dá pra eu... Aí explica pra turma que isso é princípio calvinista, né? É, o princípio calvinista, né? A graça é irresistível, né? A gente acredita que a graça pode ser resistida. E aí eu assim, já ouvi aquela música, já tinha escutado mais de 10 vezes. E aí a hora que eu prestei atenção, que eu falei assim: nossa, eu tô cantando algo que eu não acredito. Mostra a teologia de quem fez, ele acredita nisso, mas não é aquilo que eu acredito. Então eu tô sendo, assim, hipócrita nesse sentido, né? De cantar algo que não... Ó, eu bati numa música lá na igreja, muito famosa aí. Pessoal, não vai cantar essa música na igreja. As 99. Sei. Que Deus deixa as 99 e vai atrás de mim. Que Deus é esse que deixa 99 e vai atrás de um? Sobe montanha, que desce montanha. Uai, Deus não é onipresente, não está presente em todos os lugares. Ele precisa subir montanha, descer montanha e não sei o que lá para te procurar porque não está te vendo? Que Deus é esse? Primeiro que o princípio desse texto das 99 ovelhas, ele acontece num diálogo de Jesus com os fariseus. Que está lá Jesus, e os fariseus recriminam Jesus por ter curado um homem no sábado. E Jesus fala assim: vem cá, vocês que cuidam de ovelhas, quando uma ovelha se perde, vocês não deixam as 99 e vão buscar a ovelha perdida, mesmo sendo sábado? Por que eu não posso curar alguém no sábado? Ali não diz que Deus deixa 99 ovelhas dele para buscar que se desgarrou, que se desviou. Está falando dos fariseus, dizendo assim: 90 ovelha era uma moeda naqueles dias. Ou seja, era meio de troca, era um elemento de troca. Não existia dinheiro de papel como a gente tem hoje. O máximo que tinham eram moedas cunhadas em prata ou bronze, depende da região. Mas era mercadoria, a ovelha era mercadoria. Jesus está dizendo aos fariseus assim: vocês fazem de tudo para não perder uma mercadoria, por que eu não posso amar o homem, mesmo sendo sábado? Vocês dão mais valor para uma mercadoria do que para o homem? Eu dou valor para o homem. Então, não, essa música vocês não vão cantar. Não está na Bíblia isso, gente. E a gente tem que perder, os pastores aqui, vai um puxão de orelha para a pastorada, que pode me ouvir aí, tem que perder o medo de colocar a coisa em ordem e dizer: não, isso não vai cantar, isso não vai ser ensinado, porque isso não é bíblico. Sim. A gente vê Paulo tendo essa preocupação com Timóteo, né? Com aquilo que Timóteo iria tolerar ali na igreja, né? Então, realmente é... Não, ele fala mais para Timóteo, não deixe para a turma crescer para cima de você não, porque você é jovem. Sim. Então, quando eles tentarem crescer para cima de você, vai com autoridade. Vai com autoridade. Não se preocupa com isso não. Tem autoridade dentro do povo. E a gente tem que ter autoridade dentro do povo. Porque se não tiver, e hoje o que a gente vê por aí é muita coisa que falta. Domingo passado à noite eu preguei na igreja, foi de manhã ou à noite, um dos 2 sermões. Eu dei uma palavra para a igreja dizendo assim que hoje os pastores estão mais preocupados em encher a igreja, foi de manhã, encher a igreja do que encher o templo. Eu e você somos templo, santuário do Espírito Santo. Mas os pastores hoje se preocupam em ter a igreja cheia e não os templos cheios. Sim. Ter templo cheio exige renúncia, brigar contra o pecado, abandonar a heresia, consagração. Agora, templos cheios é individual, igreja cheia é coletivo. E o que a Bíblia diz? Que muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, e ele vai dizer: eu não vos conheço.
nem sou quem sois vós. Ou seja, muita gente vai ficar em banco de igreja porque não se preocupou com a palavra e com a experiência com Cristo. Pastor, uma outra pergunta também com relação a essa questão do conhecimento bíblico, né, na vida do cristão. A gente falou bastante aqui dessa questão de coisas que estão tentando entrar na igreja, né, coisas às vezes que não são bíblicas e que às vezes estão sendo toleradas. E agora no sentido inverso, de nós como cristãos, em um ambiente secular, de trabalho, de família, essa questão do nosso posicionamento. Porque às vezes, por exemplo, para não se indispor com alguém, com uma outra pessoa, às vezes a gente acaba, não vou me indispor com ele, né, então eu não vou confrontar, não vou falar isso. Como que o senhor vê também essa questão que acaba sendo uma necessidade? Se a gente não se posicionar, a gente acaba, eu não vou me posicionar para não ferir, só que eu não vou mostrar Cristo se eu não me posicionar. Como que o senhor vê essa questão? Assim, conselho que o senhor dá nesse sentido do nosso posicionamento diante das pessoas do mundo? Leiam Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8 diz assim: os covardes não entrarão no reino dos céus. Boa. Entendeu? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, disse Jesus. A condição que nós não podemos esquecer jamais é que nós somos, aliás, isso não é um chamado, isso é uma ordenança. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus não está dizendo assim, vocês querem ser o sal da terra? Vocês querem ser a luz do mundo? Não, é imperativo. Não é uma possibilidade, né? Não, é uma ordenança que está lá no Sermão do Monte. Vós sois, vocês têm que fazer a diferença onde vocês forem. É aquela questão, por que vós sois o sal da terra? O sal serve para manter, que era muito usado naquela época para fazer carne seca, para os viajantes levarem durante a caminhada, então tinha que manter a carne para não se estragar. O sal serve para purificar, porque você tinha feridas, então você pegava o sal e jogava nas feridas, aquilo purificava, fazia uma asepsia, né? Sim. Purificava. E o sal serve para temperar, tirar a falta de gosto, dar mais gosto à comida. Sim, ela potencializa, né, o sabor. Isso é a função do crente. Nós temos que manter a palavra viva, nós temos que levar o evangelho que purifica o homem, que o tira do pecado, e nós temos que dar sabor a esse mundo tão insosso, tão sem sabor. E a luz é para que não haja trevas, porque luz é ausência de trevas. Então eu tenho luz, ausência de trevas, então eu tenho que ser luz. O crente que não faz isso, ele está em desobediência, em rebeldia contra a palavra, e se enquadra em Apocalipse 21:8, nos covardes não entrarão no reino dos céus. E a gente não tem que ter medo. Vou te contar uma experiência minha. Sim. Eu fui fazer um casamento, aliás, tinha feito vários casamentos, aquilo estava me incomodando muito, mas teve um final que eu resolvi tomar a decisão. E naquele casamento, os crentes bêbados. Nossa. Falei, tá errado. Tá errado. Levantei então e comecei a fazer uma cruzada da seguinte forma: a partir de hoje eu não fico mais em festa de crente que tem bebida alcoólica. Eu não fico mais. Mas vai ter o casamento e vai ter um vinhozinho. Eu faço o casamento e vou embora. Não fico em festa de crente que tem bebida. Pastor, mas não é pecado beber. Onde na Bíblia diz que é pecado beber? A minha Bíblia diz que eu não posso ser pedra de tropeço para ninguém. Eu tenho na igreja um ministério que cuida de libertar drogadictos, inclusive da bebida, porque aquilo levou à destruição da família. Como é que eu posso concordar em ter festa de crente com bebida alcoólica? Isso é contraditório. Davi, eu perdi pelo menos uma dúzia de famílias da igreja por causa de bebida. Não concordo, foi embora da igreja. Recentemente, um que tocava no louvor saiu da igreja e esse foi um dos motivos. Pastor, eu não concordo com o senhor. Você não precisa concordar comigo, meu amado. Eu quero deitar à noite, minha cabeça no travesseiro e saber que eu estou livre e não sou pedra de tropeço para ninguém. Porque tá vendo aquela família lá, aquela família lá foi destruída por causa do alcoolismo. Tá vendo aquele ali deu um trabalho para tirar ele do vício das drogas e começou tudo com álcool,
Como é que eu posso agora convidá-lo para ir numa festa e chegar lá na festa ter álcool, bebida alcoólica? Que contradição é essa? Sim. Então nós temos que aprender a nos posicionar. Existe, eu me lembro que uma vez o pastor Aguiar falou uma coisa muito interessante, quando eu era seminarista ainda, ele deu uma aula sobre o pecado social. Existe o pecado espiritual e existe o pecado social. O espiritual é aquele que ofende a Deus. O social é aquele que ofende grupos dentro da sociedade. Ora, se ofende grupos, e eu tenho um grupo de drogadictos que eu estou trabalhando com eles, a bebida vai ofendê-los, então isso é pecado social. E nós, os crentes, temos que tomar muito cuidado com isso. Eu não tenho problema com bebida. Se você não tem, então continua não bebendo para ser luz para o outro. Para ser luz para o outro. Agora, se ele estiver bebendo, ele vai achar que é normal o crente beber. Vai se perder de novo. Já vi casos assim. Tinha até um irmão próximo a nós, né, que ele tinha essa questão, né, toda uma luta com bebida, se converteu, permaneceu em pé. E aí ele começou a andar com um grupo ali, não eram nazarenos, mas que viam a bebida como não, você pode beber, você não pode se embriagar. E tinha também toda essa questão calvinista, né? Então para ele acabou sendo a perdição para ele novamente, por quê? Porque ele juntou as duas coisas. Não é mais um problema, e se Deus quiser, no final vai ser salvo, vai né? ser salvo. Mas a melhor dessa história é do meu irmão mais velho, que é pastor Luiz Carlos lá em Brasília, que ele também prega contra a bebida. E uma irmã chegou no final do culto que ele tinha pregado contra a bebida e disse assim: pastor, eu não concordo com o senhor. Eu não vejo problema nenhum em beber, porque na Bíblia não está escrito que é pecado beber. O marido dela vinha passando assim, ó. Ele: irmão, vem cá. Eu estou aqui tendo uma conversa com a sua esposa, mas eu quero falar algo para você na frente dela. A partir de hoje, o irmão está liberado para ter quantas mulheres quiser. A esposa: que isso, pastor? Irmã, a Bíblia não está dizendo que eu não posso casar com 10, 20 mulheres. A Bíblia não fala que é pecado eu ter mais do que uma mulher. Fala. Não, pastor, já entendi a lógica. Entendeu? Tem que estar escrito literalmente? Não, interpreta a Bíblia. É interpretativo, né? Vai interpretar a Bíblia, vai ver o que provoca, entendeu? E deixa o Espírito Santo ministrar o coração. Pergunta para o Espírito Santo o que ele acha. Tem coisa que não está explícito, mas é implícito, né? Exatamente. Sim. Legal, pastor. Para a gente já caminhando para o final, como que é a vida devocional do senhor nesse sentido? Porque às vezes, né, pensando nessa questão de 4, 5 horas estudando, às vezes o pessoal fala assim: não, mas a minha vida, né, eu vou trabalhar, eu tenho às vezes ali meia hora de tempo ali para ler a Bíblia, né, eu não vou poder fazer porque eu não vou conseguir pegar um comentário bíblico, e não é dessa maneira. Como que o senhor aconselharia a pessoa nesse sentido? Eu não leio mais a Bíblia. Eu estudo Bíblia hoje. Só para deixar bem claro. Sim. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa. Então eu não leio mais a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Mas quando eu falo de estudar a Bíblia, isso inclui o meu devocional. E o meu devocional, pode parecer um escândalo que eu vou falar para alguns, mas é assim que eu desenvolvi a minha técnica. Ele não é uma vez por dia, ele é o dia inteiro. Por exemplo, uma coisa que eu desenvolvi muito: estou no meu carro, moro em Valinhos, você sabe que os bonitos moram em Valinhos, né? Todo mundo bonito mora em Valinhos. O teu pai é um bonito porque ele mora em Valinhos e tal. Eu moro em Valinhos, lá na divisa com Vinhedo. E eu tenho que ir para a igreja, eu vou pela Anhanguera. Então, de casa até na igreja, no pé de uma pessoa normal é meia hora, no pé do pastor Humberto é 20 minutos. Então, eu vou, mas vou assim, louvor ligado. Às vezes vou ouvindo uma mensagem, um sermão de alguém que eu quero ouvir. Já vou dentro do carro, fazendo, adorando a Deus. Naquele momento, chego na igreja, paro num momento lá e oro. Às vezes eu estou na rua, observando, eu oro. Deus abençoa e ministra no meu coração, e Deus vai ministrando. Já cansei do Espírito Santo me dar sermão para pregar na igreja, experiências no trânsito dentro do carro. Ou seja, a gente tem que aprender a transformar o local onde a gente está num local de adoração e devoção a Deus. Devocional não é um momento. Devocional é uma vida. É um estilo de vida.
Então você tem que estar a todo momento em sintonia com Deus. Então eu tenho livros, eu gosto de ler livros, eu sento, leio um livro em casa, tô lá no jardim, pego um livro, vou viajar, pego um livro e leio. Então os meus momentos devocionais, eles são muito pulverizados e acontece durante todo o dia. Não existe uma coisa mecânica de chegar lá, agora é o meu devocional, tem que parar. Tem gente que consegue fazer isso. Eu, como sou sanguíneo, eu não consigo fazer. Você quer matar um sanguíneo, é botar ele parado. Entendeu? E aprendi a desenvolver essa maneira. Estou lavando louça, porque pastor lava a louça também. Estou lavando louça, estou lá fazendo meu devocional, falando com Deus, ouvindo a palavra, ouvindo louvor e tal. Agora com essa questão de tecnologia, com as TVs web que a gente tem por aí, sim. TV tem de tudo, não é mais televisão só, né? Aquilo é um computador que faz tudo, você liga na internet, você entra lá no YouTube e vai ouvir alguém, por exemplo, como... Você pode até ouvir Hernandes Dias Lopes filtrando algumas coisas que ele fala que eu não concordo, que é teologia, mas você pega o Luciano Subirá, que é muito bom, e é a nossa teologia, porque o Luciano foi criado na Igreja do Nazareno, entendeu? Muito bom. Então você começa a ouvir nesses momentos e vai crescendo. Em vez de ficar assistindo dorama, vai assistir devocional. Em vez de ficar vendo reels de besteira, vai ver reels de pastores falando alguma coisa que possa te acrescentar. Então o devocional ele tem que ser uma coisa assim gostosa, não mecânica, e durante todo o dia, porque isso faz uma diferença. Legal, pastor, legal. Isso faz diferença. Eu provei bastante isso durante a pandemia, né? Como trabalhando de home office, quando eu estava trabalhando de home office, às vezes dava para entrar, por exemplo, no YouTube, né? E às vezes colocava lá programa esportivo e ficava 2, 3 horas ouvindo ali um negócio esportivo. Não é pecado em si você torcer para um time, a não ser que seja o Flamengo, né? Não, o Flamengo é santo, é sagrado. É tanto que o manto dele a gente fala, é manto santo, manto sagrado. Então, pecado é não torcer para o Flamengo. Não torcer para o Flamengo, entendi. E o Daniel, meu irmão, torce para o Flamengo. Não é pecado essa questão do esporte, né? Mas se você pode se encher mais das coisas de Deus, toda hora tá ocupando a mente com isso, assim, é diferente. Já teve situações de um louvor, vou assistir um podcast que não é cristão ou vou ouvir um louvor? E ali no louvor Deus falar, e às vezes, como eu já falei, né? Um louvor que eu já ouvi várias vezes, mas ali Deus mostrar alguma situação da palavra que eu já tinha passado, já tinha às vezes não tinha visto ali um tesouro que estava lá, e o Espírito Santo chama uma atenção nesse momento. Outro dia eu preguei um cântico do pessoal trazendo a arca, que fala de Abraão levando Isaac no monte. Mas eles fizeram o cântico apresentando o ponto de vista de Isaac. Isaac aprendendo com seu pai Abraão. Que não tem um sermão, que foi uma coisa assim gostosa demais. Mas por que isso acontece? Porque você está em sintonia com Deus. Qual é o erro dos crentes? Deixa para entrar em sintonia com Deus só na hora devocional. Sim. Aí Deus não vai falar. E até nessa questão do culto também, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, já vou ter o meu momento devocional no culto, né? Pois é. E aí ela, né, faz de tudo, a hora que ela chega no culto ela não consegue se sintonizar ali, né? Não consegue se conectar ali com Deus, porque ela tá muito dispersa ali com outras coisas. Até porque as pessoas esqueceram que o culto começa dentro da gente. Sim. O culto na igreja no final de semana é um complemento do culto da semana no meu coração. Então, você tem o templo e você tem a igreja. O culto na igreja é resultado do culto no templo. Durante toda a semana. Se o culto domingo foi ruim, é porque no templo durante a semana foi ruim. No templo foi. Você não cuidou. Entendeu? Porque quando você está em sintonia com Deus, cara, até o barulho da guitarra desafinada é bênção na tua vida. E por isso que às vezes tem, no mesmo culto, às vezes tem um irmão que fala assim, hoje não foi legal. E às vezes tem outro que fala assim, meu Deus do céu. Posso contar uma historinha? Pode. Mais uma ilustraçãozinha? As ilustrações são boas, meu pai contava muito. Uma moça que foi na igreja com a filhinha dela, o marido ficou em casa naquele dia e tal, foi pro culto, assistiu o culto. Quando chegou em casa, o marido chegou para ela e falou assim, e aí, bem, como é que foi o culto? Foi ruim demais, nossa, que culto ruim, devia ter ficado em casa. E ela reclamou do culto. Aí a filhinha falou assim, também, mamãe, pelo valor que a senhora pagou, porque na hora da oferta ela tirou uma nota de R$2 e colocou no gasofilaço. Pelo valor que a senhora pagou,
Não valia muita coisa, não. Se tivesse dado uma oferta menor, acho que teria sido melhor. O valor que a gente paga, que a gente se preparando para ir para a igreja, é que faz toda a diferença. faz toda a diferença. E a gente tem que aprender isso. Pastor, talvez a última pergunta que me ocorreu aqui, na verdade tem uma outra também. Pode fazer outra também, não tem problema. Pode fazer outra também, né? Dá tempo. Eu lembro que uma vez eu estava lá num culto, né? E às vezes, num culto não, num estudo. Faz tempo isso aqui, isso foi em 2016, 2015. E aí um irmão falou assim, mas como que eu vou fazer para ler a Bíblia? Porque eu não tenho costume. Infelizmente no Brasil a gente não tem o costume da leitura assim, incentivada, né? A média do brasileiro é um livro Baixíssimo. por ano, baixíssimo. Então, e às vezes, infelizmente, a pessoa realmente não tem esse costume. E eu fico imaginando essa questão da nova geração, né? Que tem lá o Reels, 15 segundos, ela não consegue focar, não consegue fixar. Que conselho que o senhor daria para essa pessoa que eu pego para ler a Bíblia, me dá sono, eu não consigo focar, não consigo concentrar, não consigo entender nada. A gente já falou algumas outras coisas, né? Mas para quem está com essa dúvida, né? Que assistindo essa live fala assim, nossa, eu tô apaixonado, mas não consigo viver a prática. A primeira, ela tem que ver que tipo de inteligência que ela tem. Se ela tem uma inteligência auditiva, porque a inteligência ela tem vários tipos. A pessoa que tem a inteligência auditiva, ela pode, por exemplo, ouvir a Bíblia. Legal. Hoje você tem na inteligência artificial a Bíblia falada. Foi desenvolvida isso. Então você pode colocar lá e vai ouvindo a Bíblia, a leitura do texto, porque ela tem dificuldade de ficar concentrada. Então ela pode ouvir a Bíblia. Ela pode também desenvolver uma metodologia de leitura da Bíblia fracionada. O que é o fracionada? Se ela tem dificuldade de poder de concentração, ela lê 15 minutos um texto, daí a pouco ela volta e lê mais 15 minutos de texto. Então isso vai ajudar demais, porque ela tem que ter a percepção de qual é a melhor metodologia para ler a Bíblia. Você quer ver uma coisa interessante? Quando eu era professor de homilética no nosso seminário, eu falava isso muito aos seminaristas, isso é científico. O nosso cérebro, a cada 15 minutos, ele precisa de uma nova informação. Se ele não tiver uma nova informação a cada 15 minutos, ele entra em off. Ele vai para stand-by. E aí faz no automático, nesse sentido? Desliga, não concentra. Então, a cada 15 minutos, ele precisa de uma nova informação. E a cada 45 minutos, ele precisa de 10 a 15 minutos para respirar, a fim de absorver o que é que ele ouviu nos últimos 45 minutos. Senão ele não aprende. É por isso que um sermão ideal não pode ter mais do que 45 minutos. E a cada 15 minutos tem que ter uma informação nova. Senão quem está ouvindo se desliga. Então, se tem isso no cérebro, nós temos que aprender a desenvolver a seguinte técnica. Ok, então a cada 15 minutos eu vou mudar minha leitura. Ou eu paro e dou 5 minutos de respiro e vou ler outra coisa. A gente às vezes orienta, então você lê lá um capítulo de Gênesis e um capítulo de Mateus. Porque você mudou o estilo de leitura. Então isso ajuda demais a pessoa a desenvolver essa questão de leitura. E a cada 45 minutos levantar e vai fazer uma coisa totalmente diferente, aleatória. Porque senão ela não vai absorver, ela trava. Legal. Por isso que é importante a gente desenvolver uma técnica de leitura. Não é o fato de você ficar 2 horas sentado lendo a Bíblia que vai te fazer mais santo. Porque às vezes alguém que leu 15 minutos aprendeu mais do que você que leu 2 horas. Então o que eu absorvi dessa leitura? Legal, pastor. Bem, conselho prático aí para o pessoal que com certeza vai fazer a diferença. Pastor, agora uma curiosidade minha, né? Qual foi, assim, nos estudos que o senhor já fez e tal, a situação que mais foi surpreendente, assim, para o senhor, marcante, assim, não vou falar descoberta, né? Mas nesse sentido, tem situações que eu lembro e falo assim, meu Deus, como que eu não vi isso antes, né? E aquilo deixa marcas dentro da gente. Qual que foi a situação que mais te marcou? Eu gosto muito, eu creio que foi o livro de Romanos. Quando eu preparei um estudo para pequenos grupos do livro de Romanos, em que eu tinha que estudar e preparar a aula e dava aula para isso por escrito. Cara, aquilo abriu a minha mente. Falei, a partir do estudo de Romanos, eu me tornei um apaixonado pelo apóstolo Paulo. Seu personagem favorito? O cara é uma sumidade. De todos no Novo Testamento, o único que não andou com Jesus, como disse, o único não, tiveram outros, mas o Paulo não andou com Jesus como discípulo, ele vem depois. Mas foi o cara que mais interpretou Jesus. Pedro não consegue ter a percepção que Paulo teve, João não consegue, Mateus não consegue,
Tiago, o próprio irmão de Jesus, Tiago, que virou presbítero, não consegue. E Paulo não. Paulo, ele disseca a teologia de Jesus de uma forma impressionante. E quando você vai para Romanos, Romanos é o livro teológico. E quando a Bíblia foi confeccionada, o Novo Testamento foi confeccionado, na montagem do cânon, houve uma questão proposital. Então, como é que eles montaram o cânon do Novo Testamento? Vamos primeiro apresentar quem é Jesus e sua mensagem, os 4 evangelhos. Depois vamos apresentar como surgiu a igreja, Atos dos Apóstolos. E depois vamos apresentar o que é que a igreja tem que crer, Romanos. Vem logo ali. Logo em seguida. Então, Romanos é assim um livro fantástico que você consegue entender muita coisa a respeito do o que eu tenho que crer. E quando eu preparei o estudo do livro de Romanos, foi assim, um divisor de águas nesse sentido, foi muito gostoso. Estou reestudando ele agora, estou dando para um grupo que eu tenho, inclusive, hoje à noite, a aula com eles por vídeo, e eles estão assim ficando maravilhados. Puxa, pastor, como é rico esse livro, e é rico mesmo, e Romanos, vale a pena se aprofundar em Romanos. A gente nem combinou, né? Mas a gente começou nesse domingo uma classe de estudo de Romanos. Eu vou passar o meu material para vocês. Vai ajudar vocês. O do senhor é aquele livrinho roxo lá ou não? Eu lembro que tinha um livro roxo lá da O meu é assim, uns 10 livros na frente, lendo o texto, orando, interpretando e construindo a aula. Não, mas achei que o senhor tinha montado, que aquele livrinho roxo lá. Achei que o senhor tinha montado. Não montei não. CMP. O pessoal já falou para mim para eu montar um livro e tal, mas eu confesso a você que eu não sou escritor. Entendi. Eu sou professor, eu dou aula. Mas ser escritor é outra coisa. É outra coisa. É diferente. Pastor, que honra pra gente. Prazer foi nosso. Esse banquete. Tenho certeza que o pessoal de casa assistindo essa live depois vai se sentir apaixonado realmente pela Bíblia, e que realmente a gente possa futuramente ver novamente cristãos tendo conhecimento bíblico, EBDs cheias novamente. Eu lembro quando eu fui preparar um material de um treinamento que teve no distrito da JNI e caiu comigo de falar de história da igreja, né? E tinha lá um relatório ali de uma das atas históricas lá da Igreja do Nazareno, e tinha lá a quantidade de membros e pessoas frequentando a EBD. E o número, assim, era muito próximo, né? Era. Então, assim, lembro até que teve um lá, não lembro se era um erro ali de digitação, que parecia que tinha mais gente na EBD do que membros da igreja, né? Então, que realmente a gente possa ter essa paixão, não pela programação, pelo evento EBD apenas, né? Como se fosse uma rotina, mas a gente criar essa paixão pelo ensino, pelo estudo, que realmente também faz parte da nossa identidade como cristãos e como nazarenos. Ou seja, a cultura de estudar a Bíblia. Cultura de estudar a Bíblia. Pastor, o senhor ora para encerrar para a gente? Ora, primeiro eu quero agradecer você pelo convite, obrigado, foi muito bom esse bate-papo nosso aqui. Deus abençoe vocês que estão aí nos assistindo nesse momento, e à disposição sempre que precisar. Se quiser trazer outros assuntos aí polêmicos, a gente também entra na área da polêmica também, para falar de certas coisas que o povo precisa. Mas eu vou orar. Amém, pastor. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, desse bate-papo que traga crescimento para quem está nos assistindo ou ouvindo, e que cada dia mais nos solidifiquemos na tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e precisamos dela, Senhor, porque ela é a essência do teu ensinamento para as nossas vidas. Abençoamos ao Davi, abençoamos toda a liderança desse programa, que tudo possa sempre caminhar de forma a edificar e adorar o teu nome, e te damos graças por tudo e por esse tempo tão especial que tivemos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Pessoal, curta, compartilhe o vídeo, comenta aí, dê sugestões, faça perguntas. Deus abençoe.